I am very blessed to be invited to be here. É uma bênção muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã. I'm only sorry I can't speak in your beautiful language. A única coisa que eu fico triste é que eu não posso me comunicar a vocês na sua língua bonita. We have many excellent students from Brazil at the seminary. Nós temos muitos alunos excelentes no nosso seminário na Andrews. They always work hard and they're very bright. Eles sempre se esforçam mais e são muito brilhantes nos seus estudos. So thank you for the privilege of worshiping God here this morning. Então, muito obrigado pelo privilégio de louvarmos a Deus aqui nessa manhã. Let's pray together first. Vamos orar primeiro. Oh, Heavenly Father, we come to you this Sabbath morning. Ó Senhor Deus do céu, nós nos achegamos a Ti nesse sábado pela manhã. We thank you for giving us the miracle of the Sabbath. Te agradecemos pelo milagre do sábado. Please teach us to love it more as we study this topic this morning. Por favor, nos ensine a amá-lo mais enquanto nós estudamos esse assunto tão maravilhoso. And we pray in the name of Christ. Amen. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A long time ago, this all started way back at the beginning. Há muito tempo esse interesse se iniciou. The great master artist could have done everything in one command. O grande artista mestre poderia ter realizado toda a sua obra com um único comando. Instead, he took 6 days to create all matter. Ao invés disso, ele gastou 6 dias para criar toda a matéria. At the end of every day, he said, "Oh, this is good." E ao final de todo dia, ele diz: isso é muito bom. And then on the 6th day, after he created everything, he said, "This is very good." Mas então, ao final, no 7º dia, depois de ter criado tudo, ele disse: isso é muito, muito bom. But he wasn't done yet. Mas ele ainda não havia terminado. The first 6 days, he showed us he was the creator of all matter. Nos primeiros 6 dias, ele nos mostra que ele é o criador de toda a matéria. But the 7th day, he did something that we can't possibly do. Mas no 7º dia, ele faz algo que nós não poderíamos de qualquer forma fazer. He created holy time. Ele criou tempo sagrado. And he took those 7 days and bent it into a week. Ele tomou aqueles 7 dias e os juntou em uma semana. And anthropologists have found this 7-day week around the planet in every culture, in every continent. E os antropólogos têm encontrado a semana, os 7 dias da semana, em todos os países, em todas as culturas, em todos os continentes. And he made it holy with his very presence. E foi ele quem tornou esse dia sagrado, santo pela sua própria presença. And even the heavenly beings in the courts above are praising God for his creation. E mesmo os astros do céu, as estrelas, as luas estão louvando a Deus por esse tempo sagrado. Remember that hymn in Revelation 4? Lembre-se que em Apocalipse capítulo 4, You deserve glory, power and honor, for you created all things. o autor diz que Deus merece toda a glória, todo o louvor e toda a honra, pois Ele criou todas as coisas. Well, about 4,000 years after that creation, the Creator walked on earth. Mais ou menos 4.000 anos depois dessa criação, o Criador, em carne, caminhou pela terra. What would he do with the Sabbath? O que ele faria com o sábado? All through the Old Testament, he called it my holy day. Ao longo de todo o Antigo Testamento, ele chama esse dia do meu dia santo. But now in the 4 Gospels that record this time, Mas agora, nesses 4 evangelhos que contam a história desse tempo, Jesus says it's my holy day. Jesus ele diz: esse é o meu dia santo. And I am the Lord of the Sabbath. E eu sou o Senhor do sábado. And what did he do? E o que ele fez? Well, the first thing we see that he announced his public ministry on a Sabbath morning. A primeira coisa que nós notamos é que ele anunciou o seu ministério público em um sábado. Luke chapter 4. No livro de Lucas, capítulo 4. Now Luke is the only Gentile to write a book in the New Testament. Agora, Lucas é o único gentio a escrever um livro, a ser autor de um livro no Novo Testamento. And apparently he was very impressed with the Sabbath. E pelo que parece, ele era muito impressionado pelo sábado. He writes a lot about Jesus, what Jesus did on the Sabbath. Ele escreve muito sobre o que Jesus fez durante o sábado. And he records this Sabbath morning when Jesus was in the synagogue and he announced his public ministry. E ele relata esse sábado pela manhã onde Jesus ele anuncia o seu ministério público. He quoted the Old Testament prophecies in Isaiah what the Messiah would do when he came.
Ele cita o livro de Isaías, onde lá é dito o que o Messias faria durante o sábado. And then he said, today this is fulfilled in your hearing. E então ele diz na frente de todas aquelas pessoas da sinagoga, hoje se cumpre essas palavras do profeta And the Isaías. people were amazed at what he said. E as pessoas ao redor ficaram maravilhadas pelo que ele estava dizendo. But listen, they didn't say, praise God, the Messiah is here. Mas ouça, eles não disseram, louve ao Senhor, o Messias está aqui. They said, isn't this Joseph's son? Eles disseram o seguinte, esse é o filho de José? Who does he think he is? Quem que ele pensa que ele é, afinal? We know this kid, he grew up here. Nós conhecemos esse garoto, ele cresceu aqui. And yet he says today this prophecy is fulfilled in your ears? E ele está dizendo aqui hoje que essa profecia se cumpre na nossa frente? Como assim? And you read the rest of the narrative and pretty soon they were trying to kill Jesus. E ao ler o restante desse relato, nós percebemos que em pouco tempo eles estavam tentando matar Jesus. And thus began Jesus' lonely journey. E esse foi o início da solitária caminhada de Cristo aqui sobre a terra. They recognized him as a human being, but not as God. Eles reconheceram Cristo como um ser humano, mas não como Deus. And furthermore, they showed throughout his ministry they'd forgotten what the Sabbath was all about. E não só isso, eles demonstraram durante o ministério de Cristo que eles haviam esquecido qual que era a razão de existir do sábado. But Jesus didn't just preach about the Sabbath. Mas Jesus não apenas pregou sobre o sábado. All those things that the Old Testament prophecy said the Messiah would do, Jesus did on the Sabbath. Todas aquelas coisas que os profetas do Antigo Testamento haviam dito que Jesus faria, que o Messias faria, Jesus fez durante o sábado. Ellen White tells us in The Desire of Ages that Jesus performed more miracles on the Sabbath than any other day of the week. A irmã White, no Desejar de Todas as Nações, nos diz que Jesus realizou mais milagres no dia do sábado do que em qualquer outro dia. And so when I saw that, I started looking in the Gospels for these Sabbath miracles. Então, quando eu li isso que ela havia dito, eu comecei a procurar as pinceladas de Cristo, esses milagres que ele havia realizado no sábado. And I found 7. E eu encontrei 7. Now I'm just going to suggest that there were probably a lot more than 7. Agora, eu quero sugerir a vocês, eu quero que vocês saibam que provavelmente houveram mais do que só 7. And I say that because John ends his gospel by saying that he couldn't possibly record everything that Jesus did. E eu digo isso porque o autor João, o discípulo João, ele diz no final do seu livro, do seu evangelho, que existiram tantas coisas que não daria para escrever tudo. And he said if I did that, the world couldn't even hold all the books. Todos os livros do mundo não teriam tamanho, espaço suficiente para escrever todas as coisas. So God at least gave us 7 in the 4 gospels. Então, pelo menos Deus nos deu 7 milagres na Bíblia. Let's look at those briefly. Vamos analisar esses milagres rapidamente. The first one we'll find in Luke. We're going to study 5 of them in Luke and 2 of them in John. Nós encontraremos 5 deles no livro de Lucas e 2 no livro de João. Nós iniciaremos por Lucas. Let's look and stay in Luke chapter 4 and we'll pick it up with the story of Jesus cleansing the unclean spirit. Vamos começar no capítulo 4 de Lucas com Jesus realizando a purificação do espírito imundo. Luke 4:31. Lucas 4:31. And notice again here Jesus is in the synagogue teaching. E perceba novamente que Jesus está na sinagoga ensinando. That's a neat picture to me that Jesus loved to be with his people on the Sabbath. E isso me mostra que Jesus amava estar com seu povo no sábado. And it says he was preaching. E enquanto ele pregava, And in walked into the sermon, during the middle of the sermon, a man who was possessed of a demon. e durante o sermão, no meio do sermão, entra um sujeito, um homem que estava possuído por um espírito imundo. Now I know that this important congregation is full of good preachers. Agora, eu sei que essa congregação tão bonita, tão importante, é cheia, existem muitos pregadores muito bons aqui. And what would you think if you were preaching your heart out and in comes a person possessed of a demon? O que você pensaria se você estivesse pregando o seu melhor sermão e de repente aparecesse um sujeito possuído pelo inimigo, possesso? And Jesus stops his sermon because he's still commander and casts out the demon. E Jesus então interrompe o seu sermão, porque ele é o comandante para expulsar esse demônio, esse espírito imundo. But notice the testimony that demon gives. Mas perceba que o testemunho desse espírito imundo. What do we have to do with you? What do we have to do with you? I know who you are, the Holy One of God. Que queres conosco, Jesus de Nazaré, verso 34. Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Now people were having a hard time recognizing Jesus as God.
Agora, as pessoas estava sendo difícil para as pessoas reconhecerem Jesus como Deus. But we know that from the Bible that these demons are the fallen angels, right? Mas nós sabemos pela Bíblia que esses demônios são anjos caídos, não é mesmo? But even in human form, this demon recognized who Jesus was. Mas até em forma humana, esse demônio reconheceu quem Jesus era. I know who you are. Eu sei quem tu és. And so he gives testimony of Jesus' divine nature, even in human form. E com isso ele dá testemunho da natureza divina de Jesus, mesmo em forma humana. And Jesus cast him out. And Jesus cast the demon out of the E man. então Jesus expulsou o demônio. And this was an amazing Sabbath morning, wasn't it? E isso foi realizado ao sábado de manhã, não é mesmo? See, Sabbath is a day for miracles. Veja, o sábado é o dia para milagres. The next Sabbath miracle comes right after church at Sabbath lunch. O próximo milagre que nós encontramos acontece logo após o culto, durante o almoço. Jesus was invited to Peter's house. Jesus foi convidado a ir à casa de Pedro. And his mother-in-law was sick with a high fever. E a sua mãe estava doente com uma febre. A sua sogra, desculpa. My father was a missionary physician in a mission clinic when I was growing up. O meu pai era um médico missionário numa clínica enquanto eu crescia. And he loved this miracle of Jesus. E ele amava esse milagre de Jesus. He said, I wish I could rebuke fevers. O meu pai disse que como eu gostaria de poder repreender uma febre. But God, the great creator, knew how to even rebuke a fever without any medicine. O Filho de Deus sabia mesmo repreender uma febre sem nenhum tipo de medicina, sem nenhum tipo de médico. And this lady was healed immediately. E essa senhora foi curada imediatamente. And look what Luke writes about this lady right after that. E olha o que o apóstolo Lucas escreve logo depois disso. And she immediately arose and served Sabbath lunch. Que ela imediatamente levantou e começou a servir quem estava na casa. What a beautiful lady she was. Que mulher maravilhosa era And essa. Luke was impressed with her gift of hospitality. E o apóstolo Lucas ficou impressionado com o seu dom de hospitalidade. She didn't say, I think I'll just stay in bed a little longer, help yourself. Ela poderia ter dito, olha, eu vou ficar na cama um pouquinho mais, fique à vontade. No, she wanted to serve them. Não, ela queria servir. The next Sabbath miracle is in Luke chapter 6. O próximo milagre no sábado aparece em Lucas capítulo 6. And we'll pick it up in verse 6. E nós vamos iniciar aqui no versículo 6. And notice again, it starts out Luke reminding us that Jesus was worshiping with his people on Sabbath morning. E perceba novamente que nós lemos aqui que Jesus estava cultuando com o seu povo durante o sábado. And Jesus was again preaching right in the middle of a great sermon. E novamente Jesus estava no meio de um grande sermão. And then someone walked in who had a withered hand. Mas então entrou alguém com uma mão deficiente, deformada. Now in the original language it says that this man's hand was Xerox. Xerox, his hand was Xerox in the Greek. Xerox. That's a word. Yeah. E o texto grego diz que a sua mão estava xerox, é a palavra técnica grega, xerox. Now in my country they have the copy machines called the Xerox machine. Agora, no meu país existe a máquina de copiar chamada xerox. Now what does that have to do with a withered hand? Agora, o que isso tem a ver com uma mão deformada? Well, those of you more in my generation remember before the Xerox machine you had to use wet ink to print things. Agora, alguns de vocês, já da minha geração, terão que se relembrar que para copiar essas coisas era necessário tinta molhada, tinta úmida. But then someone invented dry ink. Mas então alguém teve a brilhante ideia de inventar a tinta seca. And now when you refill a printer machine, you use powder, black powder. E agora quando você preenche, você reabastece o cartucho, nós usamos um tipo de pó. And that's why we can copy so much faster. You don't have to wait for the ink to dry. É por isso que nós podemos copiar tão mais rapidamente. Nós não precisamos que essa tinta ela se seque. So that word Xerox, Xerox means dry. Dry. Então essa palavra xerox, ela significa seco. So this man's hand was dry. It was withered. It was useless. Então a mão desse homem, ela era seca. Ela era inutilizável. And what would Jesus do with a withered hand? Agora, o que Jesus faria com uma mão seca, uma mão inutilizável? And again, he stops the sermon and has the man come up front. Então, novamente, ele para o seu sermão e ele chama aquele homem para vir à frente. He wants to be sure that everybody sees what he's going to do.
Ele gostaria de ter a certeza de que todos pudessem ver o que ele faria. He knew how the religious leaders were thinking about him at the time. Ele sabia o que os líderes religiosos pensavam sobre ele naquele tempo. And he could have told the man, I'll meet you after church in one of the side rooms so we won't get in trouble. E ele poderia ter dito àquele homem, olha, me encontre naquele beco ali depois do culto para que nós não tenhamos nenhum problema. But no, he calls this man up front so everyone can see what's going to happen. Mas não. Ele convida aquele homem à frente da igreja para que todos pudessem ver o que estaria acontecendo. But Luke tells us that the religious leaders were standing around wondering what Jesus would do. Agora Lucas relata que esses líderes religiosos, eles estavam ali ao redor, simplesmente esperando para ver o que Jesus faria. Not so that they could thank him and praise him, Não para que eles pudessem agradecê-lo, louvá-lo, but so they could accuse him. mas para que eles pudessem acusá-lo. And so again, Jesus starts asking questions and shows that he's still God. Mas então, novamente, como era o costume dele, Jesus começa a fazer perguntas para mostrá-los que ele era Deus. Because it says he knew their thoughts. Porque o texto diz que ele conhecia os seus pensamentos. And he asked a question of the religious leaders. Então ele faz uma pergunta a esses religiosos. He says, is it right to do evil or to do good on the Sabbath? Aí ele pergunta, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? And he says, is it right to destroy life or to save life on the Sabbath? É melhor destruir a vida ou preservar a vida durante o sábado? And he has the man hold out his hand, and Jesus healed his hand in front of everybody. Ele tem então aquele homem estender a sua mão e ele então cura aquele homem na frente de todos. And you know, that is exactly what the Messiah was prophesied to do in the Old Testament, to bring healing and miracles. E sabe, eram ações exatamente como essas, que era profetizado que o Messias realizasse no Antigo Testamento, de cura. You would think, wouldn't you, that after this miracle that the whole church would praise God that the Messiah had come. Agora, nós pensaríamos que a reação natural das pessoas na igreja, nesse momento, seria de louvar a Deus por esse Messias que houvesse vindo. But it doesn't say that they did that. Mas aqui não diz que eles fizeram isso. It says instead that they were filled with rage. Diz, ao invés disso, que eles ficaram cheios de ira. And when Mark tells this same Sabbath miracle, he said they were filled with rage and tried to figure out how they could kill Jesus. E quando o autor Marcos, o evangelista Marcos, relata essa história, ele diz que eles ficaram tão possuídos de ira que eles começaram a tentar maquinar a forma como eles matariam Jesus. That's why Jesus asked the question, I'm planning to save this man's hand. You're planning to kill. Who's really breaking the Sabbath? E é por isso que Jesus faz a pergunta: o meu plano é curar esse homem, o seu plano é destruir esse milagre. Quem está quebrando realmente o sábado? And these were the religious leaders that were confused about what Sabbath is all about. E esses eram os líderes religiosos que estavam confusos, confundidos sobre qual que era o propósito do sábado. The Sabbath is a day for miracles. O sábado, irmãos, é um dia para milagres. Let's turn to Luke 13. Vamos agora para Lucas capítulo 13. This is a Sabbath miracle about another woman. Esse é um milagre sabático sobre uma outra mulher. And it starts in verse 10. E começa no versículo 10. And again, Jesus is preaching in the church on Sabbath, in the synagogue on the Sabbath. E olha só, novamente Jesus está pregando na igreja, na sinagoga durante o sábado. And again, you can just imagine this picture. If you were preaching, what would happen? E novamente você pode imaginar aqui, se fosse você pregando, o que você pensaria? Qual seria a sua reação? And it says that this lady came to church and she was bent over double and couldn't straighten herself up. E diz que essa mulher apareceu na igreja corcunda, dobrada, e que ela não poderia ficar ereta, ela não conseguia. So she couldn't recognize people by their faces, so she recognized them by their shoes. Então ela não conseguia reconhecer as pessoas pelo seu rosto, ela tinha que reconhecê-los pelos seus sapatos, pelos seus pés. Oh, hi, sister. Oh, those are cute shoes. I remember those. Hi, happy Sabbath. Ô irmã, eu lembro desses sapatos, que sapatos bonitos, feliz sábado. I'm guessing she was a single woman. Estou assumindo aqui, eu estou adivinhando que ela era uma mulher solteira. There's a rare man that will marry a crippled woman. A rare man that will marry a crippled É um homem woman. raro que se casaria com uma mulher corcunda.
But I find it amazing that she wanted to be in God's house on the Sabbath. Mas eu acho fascinante que ela queria estar na casa de Deus durante o sábado. It was probably very hard to get dressed and come there. Era provavelmente muito difícil se vestir e ir até lá. But she wanted to be worshiping with God's people. Mas ela queria estar cultuando com o povo de Deus. And Jesus saw her, the great creator saw her. E Jesus, o grande Criador, enxergou essa mulher. And again he stopped his sermon and had the lady come up front. E novamente, ele para o seu sermão e ele convida essa mulher a vir à frente. He didn't tell her, I'll meet you afterwards and save us some trouble. Ele não disse como ele poderia, vamos nos encontrar depois e vamos nos poupar de alguns problemas aqui. No, again he brings her into the center of attention so everyone will see what it's all about. Não, novamente ele transforma essa situação, transforma essa mulher no centro das atenções, para que todos pudessem ver o que estivesse acontecendo. But notice what the head elder said as was happening. Mas note aqui o que o primeiro ancião diz nesse momento. Verse 14. Verso 14. But the ruler of the synagogue answered with indignation. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Because Jesus had healed her crippled back on the Sabbath. por Jesus ter curado as suas costas aleijadas durante o sábado. There are 6 days in which you ought to work. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Come and be healed on those days, Venham para ser curados nesses dias, but not on the Sabbath. mas não no sábado. As if it was work for the great creator to heal this lady. Pelo jeito era um grande trabalho o Criador curar essa senhora no sábado. And furthermore, wasn't that what the Messiah was promised to do in the Old Testament? E mais do que isso, não era isso que era prometido do Messias no Antigo Testamento, que ele curaria as pessoas? One of those texts that Jesus read as he announced his ministry was he would loose the captives. Um dos textos que Jesus leu enquanto ele anunciava o seu ministério é que ele libertaria os cativos. And so when Jesus brought this woman into the front and healed her back, they should have had a standing ovation saying, the Messiah has come. Então o que deveria ter acontecido é que ao Jesus curar essa mulher da sua deficiência, a igreja deveria se colocar de pé em aplausos e dizer glórias a Deus porque o Messias é chegado. But that's not what happened because the religious leaders were confused about what Sabbath is really about. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Os líderes religiosos, eles estavam tão confusos em relação ao sábado que eles não louvaram ao Senhor. And I love Jesus' answer here. E eu amo a resposta de Jesus aqui. Jesus looked at that head elder right in the eye and he said, hypocrite. Jesus olhou bem no olho daquele primeiro ancião e disse uma palavra: hipócrita. Now it's very nice for us today to criticize other Adventists and call them hypocrites, isn't it? Agora é muito fácil hoje em dia nós olharmos para outros adventistas, outros cristãos e dizer, olha que hipócrita. We aren't given that privilege because we can't see hearts. A nós é dado esse privilégio, porque nós não conseguimos enxergar os corações. But Jesus shows he's still God. He knows this head elder's heart is not right. Mas Jesus mostra que ele é Deus ao olhar no coração desse primeiro ancião e ver que algo não estava certo. He may be the religious leader, but he does not understand what Sabbath and who God is and what God is doing. Ele pode até ser o líder religioso, mas ele não compreende aqui o que é o sábado e qual que é a obra de Deus na vida das pessoas. And then Jesus gives a little analogy. Então, Jesus ele dá uma pequena analogia, uma pequena história. Does not each one of you on the Sabbath loose your ox or donkey from the stall and lead it away to water? Cada um de vocês não desmarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Now most of us don't live near farm animals anymore. Agora, a maior parte de nós não vive perto de animais da fazenda, animais da roça mais. And so this morning before we came to worship, we didn't have to lead an ox or a donkey to get watered before we left for church. Então, a maior parte de nós aqui, antes de vir para a igreja, não tivemos que levar o nosso boi, o nosso jumento para beber água de manhã. But in the time of Jesus, they all had their own farm animals. Mas naqueles dias, nos tempos de Jesus, todos eles tinham esses animais de fazenda, esses animais da roça. And Jesus says it is most appropriate for you to make your animals comfortable on the Sabbath. Agora, Jesus disse, é mais do que apropriado que vocês deem conforto mínimo aos seus animais antes de virem para a igreja. Just remember, the fourth commandment includes in its blessing all the people and the animals too, remember? Lembre-se, o quarto mandamento tem em seu bojo
bênçãos para todo o povo, mas também para os animais. God's great blessing of the Sabbath includes all creatures, human and other animals. As grandes bênçãos de Deus incluem os seres humanos, mas os animais, todas as criaturas também. That reminds us how much God cares for everything that He made. E nos relembra que Deus, ele se importa muito e profundamente com toda a sua vasta criação. But can you imagine some Sabbath morning you're on a hurry to the synagogue and you forgot to water your donkey and your oxen, and that morning they choose to be very stubborn. Agora, você consegue imaginar se em um dia, na sua pressa ao chegar à igreja, você se esquecesse de dar água, de dar o conforto aos seus animais, e por causa disso eles se tornassem realmente muito cabeça duro, muito tolos. And so you're having to pull and pull and pull, and finally you get them to give a good drink before a hot Sabbath day. Então você precisa, nesse caso, puxá-los e arrastá-los, praticamente arrastá-los, para que eles possam então beber aquela água. And Jesus says, that's right, you should do that for your animals. E Jesus está certo. Você precisa fazer isso pelos seus animais. And He said, shouldn't this daughter of Abraham also be given a blessing on the Sabbath? Será que essa filha de Abraão também não merece receber uma bênção durante o sábado? And you know that the religious leaders of the time would always remind Jesus that they were the sons of Abraham. E vocês se lembram que os líderes religiosos dos tempos de Jesus, eles estavam sempre se lembrando que eles eram os filhos de Abraão. We are very important. We have a very important pedigree. Nós somos muito importantes, nós temos um pedigree muito importante. You can't talk like that to us. We are the sons of Abraham. Você não pode falar assim conosco, nós somos os filhos de Abraão. And Jesus looked that Sabbath morning at those religious leaders. E Jesus olhou aqueles líderes religiosos naquele dia. And He said that this poor crippled woman, she's a daughter of Abraham. Ele olhou para eles e disse: essa filha aqui, essa mulher, ela é uma filha de Abraão. And He removed the indignity of her crippledness on that Sabbath morning. E ele retirou a indignidade daquela mulher desajustada naquela manhã. See, Sabbath is a day for miracles. Vejam, o sábado, irmãos, é um dia de milagres. Sometime even Seventh-day Adventists get this wrong. Sabe, de vez em quando até os adventistas do sétimo dia falham ao compreender isso. The Sabbath is a lot more than knowing the right day and knowing the right time. Sabe, o sábado vai muito além do que simplesmente saber o dia correto ou então a hora correta. The Sabbath is not something we do for God to show Him how good we are. O sábado, nós não guardamos os sábados para mostrar a Deus quão bons nós somos. The Sabbath is a gift from the Creator. O sábado é um presente vindo do Criador. It's a day for miracles. É um dia para milagres. It started in the Old Testament. Se iniciou no Antigo Testamento. You remember the manna miracle? It was all about the Sabbath. Vocês se lembram do milagre do maná? Era sobre o sábado, tudo era sobre o sábado nesse milagre. Do you remember all the miracles connected with the Sabbath? How many miracles are connected with the manna? Oh, how many miracles were connected with the giving of manna? Quantos milagres eram ligados à dádiva do maná? Remember 5 days you could not take any extra or it would spoil. One miracle. Lembre-se que durante 5 dias você não poderia levar a mais, senão ficaria impuro, né? Estragaria. Um milagre. The second miracle was you took twice as much on Friday, but it didn't spoil. O segundo milagre é que você levava o dobro durante a sexta-feira e não se estragava durante o sábado. And the third miracle, there was none on Sabbath, so you wouldn't have to work. E o terceiro milagre é que não havia nenhum maná durante o sábado, então você não precisava trabalhar. And then for 40 years, God marked off the week that way. E durante 40 anos que se seguiram, Deus contava as semanas dessa maneira. And they still didn't get it right. E eles, mesmo assim, deixaram de compreender o propósito. Sometimes I think we Adventists need to remind ourselves what Sabbath is all about. Sabe, às vezes eu penso que nós adventistas realmente precisamos nos lembrar sobre o que é o sábado. Let's go to the fifth Sabbath miracle in Dr. Luke's Gospel. Vamos ao quinto milagre no sábado, no Evangelho de Lucas. Chapter 14 is another one of a miracle at Sabbath lunch. Lucas capítulo 14 relata mais um milagre durante o almoço.
Jesus was at one of the Pharisees' house to have Sabbath lunch. Jesus estava na casa de um dos fariseus para ter o almoço sabático. And notice the welcome Jesus got there. E perceba as bem-vindas que Jesus recebeu nesse local. It says they watched him closely to see what he would do. É dito aqui que eles o observavam de perto para ver o que é que ele faria. It kind of reminds me of some Seventh-day Adventists. Isso meio que me relembra de alguns adventistas. What are you going to do on this Sabbath? I'm watching out. O que você vai fazer nesse sábado? Estou de olho. Well, there was a man at lunch who had dropsy. Dropsy. That's the man of verse 2. Havia um homem nesse almoço que estava doente, com o corpo inchado. Now, what is dropsy? Agora, o que é esse corpo inchado? Well, Dr. Luke was a physician, you know. Sabe, vocês sabem que Lucas era um médico. And so he doesn't explain it because everybody knew then what it was. Então ele não explicava esse termo aqui porque todos sabiam o que era. But the ancient rabbis explain this for us better. Mas os rabinos antigos nos explicam melhor o que era esse tal de corpo inchado. It was all related to the problem of sin. Era tudo ligado ao problema do pecado. And you could look at people and you could tell what kind of a sinner they were. E eles dizem que você poderia olhar para as pessoas e ali perceber que tipo de pecador que essa pessoa era. And they determined that if you were in good health, your blood and your water would be equal proportion in your blood veins. Eles diziam que se você tivesse uma boa saúde, fosse uma pessoa boa, o seu sangue e a água do seu corpo estariam em harmonia entre si. But if you had committed some kind of minor sin, the water would supersede the blood. Mas se você houvesse cometido algum pecado menor, a água do seu corpo viria a ter mais quantidade, estar em mais quantidade do que o seu sangue. But if you did a major sin, the blood would supersede the water. Agora, se você tivesse cometido um grande pecado, um pecado crasso, então o sangue no seu corpo estaria em mais abundância do que a água do seu corpo. And then that would cause you to have leprosy. E isso lhe causaria a ter lepra. So this man here was at lunch, he had dropsy. Então aqui nos dito que esse homem ele tinha o corpo inchado. But see, that only meant he'd performed some minor sins. Mas veja, isso significa apenas que ele havia cometido um pecado menor. And so Jesus again starts asking questions because he's trying to get people to think about the Sabbath. E novamente Jesus ele começa a fazer perguntas porque ele quer que as pessoas comecem a pensar sobre o sábado. And he asks, is it lawful to heal on the Sabbath? Ele pergunta, é lícito fazer o bem no sábado? Because the rabbis also told us that if a person had a minor illness on the Sabbath, you could not work to help them. Porque os rabinos, eles também nos dizem, lá antigamente, de que se uma pessoa tivesse uma condição dessas, as pessoas ao redor não poderiam trabalhar para ajudar essa pessoa, por ela ser uma pecadora. You must wait till after Sabbath, then you can work to help someone with a minor illness. Teriam que esperar até depois do sábado para amparar uma pessoa com uma doença menor. But if a person was very, very sick and might die, you could do whatever it took to save life that Sabbath. Agora, se uma pessoa estivesse muito, muito doente, à beira da morte, então você poderia fazer o que fosse necessário para curar essa pessoa. So you can imagine what was in the Pharisees' mind that this man just had dropsy after all. This wasn't near death. Então vocês podem imaginar o que os rabinos ali estavam pensando ao perceber que esse homem não estava à beira da morte, ele apenas tinha um corpo inchado. So they were watching Jesus to see what he would do with this minor illness. Então eles estavam ali observando Jesus para ver o que ele faria em relação a essa doença menor. And Jesus healed him, and then Jesus drew another analogy. E aí Jesus o cura, e logo em seguida ele faz um desenho, ele faz um quadro assim, com palavras de uma outra analogia. The last miracle he talked about taking your ox or your donkey to water on the Sabbath. Na outra história, na outra analogia, ele falou sobre levar os seus animais para beber água. Well, now he sets up a much more serious problem on the Sabbath. Mas agora ele põe em cena um problema muito mais sério para o sábado. You know that in the land of Israel, if you've been there, that they have a lot of what they call cisterns where they catch
extra rainwater. Vocês sabem, se alguém que já esteve em Israel, você sabe que naquela região existem muitas cisternas, onde as pessoas eles tentam pegar um pouquinho mais da água da chuva. They try very carefully not to waste any extra water. Eles tomam muito cuidado para não desperdiçar a água. And in their fields they have these big room-sized cisterns to catch extra runoff. Eles constroem, eles cavam essas grandes cisternas para poder pegar, cativar essa água a mais da chuva. So you can imagine how important it would be to cover these large openings in the ground. Então você consegue imaginar que seria muito importante cobrir essas grandes cisternas para não desperdiçar a água. And so the Israelites would be aware of there were times when people were careless and an animal would walk by and fall into one of these deep cisterns. Então acontecia que às vezes um animal andando no contorno dessa cisterna, por algum acidente ele caísse e se tornasse preso ali dentro. And what if this happened on the Sabbath? E se isso acontecesse durante o sábado? What would you do? O que você faria? I mean, this is Sabbath. You can't get all dirty and muddy and work so hard to save an animal's life. Porque assim, é o sábado, você não pode ficar todo sujo, estragar sua roupa, tudo isso durante um dia tão abençoado, nem para resgatar a vida de um animal. But Jesus reminded them that the Sabbath commandment even covers a blessing over the animals too. Mas Jesus aqui os relembra que as bênçãos do sábado cobrem até a vida dos animais. And he said if you saw an animal falling into the cistern on Sabbath, you would do whatever it took to save that life. Ele disse: vocês, se vissem isso acontecer, um animal caindo dentro da cisterna, vocês fariam o que fosse necessário para tirar esse animal de lá. And our daughter she's not now, it used to be a lifeguard at a swimming pool. Sabe, a nossa filha costumava ser uma guarda, uma salva-vidas em uma piscina. And she taught me that when people are drowning, you have to get a hold of them a special way or else they will grab you and drown you too. E ela nos disse que quando uma pessoa está se afogando, você precisa segurar essa pessoa de uma forma especial, senão essa pessoa vai pegar em você, te agarrar e acabar que os dois vão se afogar. Because there's such panic in drowning. Porque o desespero é tão grande ao se afogar. So can you imagine what a 400-pound ox would be experiencing if he was drowning on a Sabbath? Então você só consegue imaginar o que um boi de 300 quilos estaria, a dificuldade para resgatar esse animal de se afogar durante o sábado. But no matter what it took to do it, you would save that life. Mas não importa o esforço, você faria o que fosse necessário para resgatar a And vida you would desse get animal. dirty and muddy and probably perspire. Você ficaria enlamuçado e sujo e provavelmente suaria um monte. And Jesus says that's right to do on the Sabbath. E Jesus disse, isso é lícito fazer durante o And I sábado. love the way Dr. Luke finishes this. E eu amo a forma como o Dr. Lucas ele termina essa história. They couldn't answer him. E eles não podiam couldn't answer. respondê-lo. They saw the principle and they couldn't argue. Eles viram aqui o princípio, e eles não tinham que argumentar. Let's look at the last two Sabbath miracles in the Gospel of John. Vamos dar uma olhada nos últimos 2 milagres aqui, sabáticos, do livro de João. John chapter 5 at the pool of Bethesda. João capítulo 5, no tanque de Betesda. John chapter 5. After this time there was a feast of the Jews and Jesus was in Jerusalem now. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus had worked Sabbath miracles in Nazareth and in Capernaum. Jesus havia realizado milagres sabáticos em Nazaré e em Cafarnaum. And now he was in the capital city of Jerusalem. Mas agora ele estava na capital de Jerusalém. And he was walking in a beautiful place in downtown Jerusalem by the pool of Bethesda. Ele estava caminhando em um lugar muito bonito no centro ali de Jerusalém, no tanque de Betesda. Maybe some of you have seen this. Talvez alguns de vocês, ao viajarem, já viram esse lugar. Archaeologists have recovered this area and rebuilt it, and it's just a beautiful, peaceful place to be on the Sabbath. Os arqueólogos conseguiram recuperar e reestruturar esse local, e hoje é um lugar muito bonito para se caminhar durante o sábado. And Jesus was walking there on a Sabbath afternoon. E Jesus estava caminhando lá durante um sábado de tarde. So it's an amazing picture. And Ellen White fills in a few more details in The Desire of Ages. Então é um quadro muito bonito, muito belo. E a irmã White, ela dá mais alguns detalhes ali no Desejar de Todas as Nações. She walked by the pool of Bethesda where people sick people were resting, hoping to be healed in the waters there. Ela diz que Jesus caminhava ao lado de pessoas doentes que procuravam ser curadas ao entrarem no tanque.
And Ellen White writes that Jesus longed to heal every person there. E ela escreve que Jesus sentia um desejo profundo de curar todas aquelas pessoas ali. But the anger against him by the religious leaders was so strong that he knew he couldn't dare do that. Mas ela também diz que a raiva, a ira que os líderes religiosos sentiam em relação a ele não permitia que ele realizasse todos esses milagres. But Ellen White says he saw one particularly pathetic case. Mas a irmã White também diz que Jesus ele observou um caso especialmente patético. And he had to do something. E ele precisava fazer algo. So he came and asked the man, "Do you want to be healed?" Então ele vem e faz a pergunta a esse sujeito e pergunta: "Vem cá, você quer ser curado?" And he told him, "Take up your bed and walk." Então Jesus diz: "Tome o seu leito e ande." And immediately the man was made well. E o texto diz que imediatamente o homem foi feito são. Now let's think this through. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Was taking up his bed and walking necessary for the miracle? Agora pare e pense. Era necessário para que o milagre ocorresse que ele tomasse o seu leito e andasse? Why did Jesus tell him to take up his bed and walk? Why didn't he just heal him? Por que Jesus diz por que Jesus teve que dizer tome o seu leite e caminhe? Ele não poderia ter simplesmente comandado ali, curado o homem, pronto? But John explains the situation now. Mas João explica que a situação. And John writes, that day was the Sabbath. E o João ele diz, aquele dia era o sábado. And she says that Jesus told him to carry his bed and walk so that the whole city of Jerusalem would see what Jesus had done at the pool of Bethesda. E a irmã White, ao relatar, ela diz que Jesus disse essa frase específica, tome o seu leito e ande, para que toda a cidade de Jerusalém pudesse saber o que foi feito no sábado. Remember, this started out, it was a feast day, so Jerusalem would have been filled with people. Agora, era uma época de festa, então Jerusalém estaria lotada de pessoas, simplesmente lotada. And if Jesus had just healed him, he would have walked out of there. Nobody in that crowded city would have seen what Jesus did. E se Jesus tivesse simplesmente curado o homem, ninguém teria percebido, ninguém teria visto o que foi feito. And so the man took up his bed and walked. Can you imagine trying your legs after 38 years? E diz que o homem ele se levantou, e você pode imaginar, provando as pernas, depois de 38 anos sem conseguir caminhar ali, testando a força. But of course he was carrying his bed, you know. Mas claro, você sabe que ele estava carregando o seu leito. And nobody paid any attention that he was healed. E você percebe que ninguém prestou atenção para a cura dele. They were just horrified that he was carrying his bed. O que aconteceu é que eles ficaram horrorizados que ele estava carregando o seu leito. And Jesus' plan to draw attention to this miracle worked. E o plano de Jesus a chamar a atenção a esse milagre funcionou. Notice what happened. Perceba o que aconteceu. The Jews therefore said to the man who was cured, "It is the Sabbath. It is not lawful to carry your bed." Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, versículo 10, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. You would think, wouldn't you, that they would be praising God that this man who had been sick 38 years was healed. You would think. Nós pensaríamos que eles estariam louvando a Deus, porque um homem que havia 38 anos não caminhava foi curado. Você pensaria isso? But instead they stopped the man, and instead of praising God, they curse him for carrying his bed, you know. Mas ao invés disso, nós lemos aqui que eles amaldiçoaram o homem, repreenderam o homem por estar carregando o seu leito. Why are you carrying your bed on the Sabbath? Por que você está carregando a sua cama no sábado? And he said, the man who healed me told me to. Mas ele disse, o homem que me curou me disse. And they said, who was it? E eles perguntaram, quem foi? And he didn't even know who healed him yet. Que ele nem sabia, não tinha a menor ideia quem havia curado. But he went to the temple to praise God. Mas ele foi ao templo para louvar a Deus. Jesus found him in the temple, verse 14. Mais tarde, versículo 14, Jesus o encontra no templo. And he said to him, see, you have been made well. E lhe disse, olhe, você está curado. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça.
And so we know very well from what Ellen White commented on The Desire of Ages that the way this man had lived had caused his serious illness. E nós encontramos o detalhe no Desejar de Todas as Nações, que era justamente por causa da sua vida devassa que esse homem havia chegado a essa situação de não poder caminhar. And scientists are showing us how many illnesses today are caused by our lifestyle choices. Sabe, muitos cientistas e médicos estão nos dizendo hoje que as nossas enfermidades, doenças, muitas vezes são por conta do nosso estilo de vida. Jesus obviously knew why this man was ill. Jesus, obviamente, sabia o porquê que esse homem estava doente. But he healed him on the Sabbath. Mas mesmo assim, ele o curou no sábado. Sabbath is a day for miracles. O sábado, amigos, é um dia para milagres. One more, John chapter 9. Mais um, João capítulo 9. This is the miracle of the man born blind. Esse é o milagre do homem que nasceu cego de nascença. Nasceu cego, que era cego de nascença. John draws out his description of this miracle, the longest one of all 7. A descrição desse milagre é o mais longo de todo o relato aqui, de todo o livro. Now we don't know at first that it's Sabbath, but we see Jesus talking with his disciples. A princípio nós não sabemos que aqui é um sábado, mas nós vemos Jesus conversando com seus discípulos. And they walk by a man who's blind. E eles passam na frente de um homem cego. And so they ask Jesus, is this man blind because he sinned or because his parents sinned? Então os discípulos perguntam a Jesus: esse homem está cego porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? And Jesus reminds us there's even other reasons why sometimes we're sick. E aqui Jesus nos lembra que às vezes existem outros motivos por que as coisas acontecem. So that he can be the light of the world. Para que ele pudesse ser a luz do mundo. And after he said these things, he took some clay and he spat on it and he anointed the man's blind eyes with this. E depois que ele disse isso, ele cuspiu no chão, fez uma lama e colocou nos olhos desse homem. And then notice he says, "Go home and wash this off." Então note, ele disse: vá para casa e lave isso? No, that's not what he said. Não é isso que Jesus disse. He says, "Go wash this off in the pool of Siloam." Ele diz: vá lavar-se no tanque de Siloé. Why did he tell him to wash in the pool of Siloam? Por que a ordem foi para que ele se lavasse no tanque de Siloé? You know your Jerusalem geography. Vocês conhecem a sua geografia ali de Jerusalém? The pool of Siloam is right downtown Jerusalem, right connected to the temple. O tanque de Siloé é ali no centro de Jerusalém, ligado ao templo. And that was part of the sanctuary complex. E era parte do complexo do templo. And again we see what Jesus did was just the same thing he did with the man at the pool of Bethesda. E vocês percebem que aqui Jesus ele faz a mesma coisa que ele faz no tanque de Betesda. He didn't send him home to wash off because nobody would recognize what Jesus had done that Sabbath day. Ele não o enviou para casa para se lavar porque ninguém veria, ninguém reconheceria o que havia sido feito. And Jesus was always wanting people to rethink what Sabbath is about. E Jesus sempre queria que as pessoas repensassem a essência do sábado, o objetivo do sábado. Already he had broken the Sabbath according to the rabbis by plowing the earth to gather some clay. Aqui, de acordo com os rabinos, ele já havia quebrado o sábado ao tomar aquela terra ali para fazer aquela lama. And by anointing this man's eyes, he was again breaking the Sabbath because being blind is not a critical illness, you know. E ao ungir os olhos desse sujeito, ele também estava quebrando o sábado, porque vocês sabem que a cegueira não é uma doença para a morte. You know that if you've been blind your whole life, you could wait one more day and not break the Sabbath. Você sabe que se você foi cego sua vida inteira, você poderia esperar mais um dia sem quebrar o sábado, não é mesmo? But Jesus sent him downtown Jerusalem to wash in the pool of Siloam so the whole city of Jerusalem would see this Sabbath miracle. Mas Jesus o envia lá no centro da cidade para se lavar no tanque de Siloé, para que toda a cidade soubesse o que havia sido feito. And this man was overjoyed and people around town said, "Who is this? Is this the blind man?" And then some said, "No, it can't be. No one's ever been given their sight before." E o homem ele foi caminhando rejubilante. E as pessoas ao redor começaram a se perguntar: é esse aquele homem cego? É esse aquele homem que ficava ali assentado? Ele dizia: não pode ser. Não pode ser aquele homem, pois ele era cego. And he had to assure them, "Yeah, I am. I'm the blind man. I can see." Mas ele dizia: não, é eu mesmo. Eu posso ver agora, eu consigo enxergar. In verse 13, they brought him who was blind to the Pharisees. Mas o versículo 13 diz que eles trouxeram então esse sujeito cego aos fariseus. And John adds the critical thing that it was the Sabbath when Jesus did this.
E João, ele comenta que ele diz que a coisa crítica mesmo é que era o sábado onde havia sido feita essa cura. And so the religious leaders start questioning him. How come you can see? Então os líderes religiosos começaram a perguntar para ele: como é que você pode ver agora? You would think that they would be praising God that a blind man got his sight on the Sabbath. Você pensaria que eles estariam louvando a Deus porque um homem cego recuperou a sua visão. They had forgotten that Sabbath is a day for miracles. Eles haviam se esquecido que o sábado é o dia do milagre, o dia para os milagres. They had forgotten that in Isaiah it said when the Messiah would come, he would restore sight to the blind. Eles haviam se esquecido que no livro de Isaías, o profeta havia dito que o Messias recuperaria a visão dos cegos, restauraria a visão dos cegos. And they should have had a special praise service thanking the Messiah for restoring this man's sight. Eles deveriam ter tido um grande culto em honra, em gratidão, porque Deus restaurou a visão desse homem cego. Instead, they refused to believe the miracle. Ao invés disso, eles rejeitaram, não quiseram acreditar nesse milagre. Instead, they brought in his parents and they said, "Is this your son who you say was born blind?" Ao invés disso, eles trouxeram os pais do homem e perguntaram: é mesmo que esse é o seu filho que nasceu cego? And they said, "Yes, this is our son and he was born blind." E eles confirmaram: sim, esse é o nosso filho, ele nasceu cego. They called in the blind man again and they said, "Tell us how this happened again." E eles chamaram novamente esse sujeito cego e perguntaram de novo: nos diga mesmo como que aconteceu esse negócio todo. And I love the blind man's sense of humor. I love the blind man's sense of humor in his answer. E eu amo aqui o senso de humor desse sujeito cego nessa história. He said, "I've already told you once. Do you want me to tell you again? Maybe you want to be his disciple." Eu já contei para vocês uma vez, vocês querem ouvir de novo? Não é possível que vocês querem ser também os discípulos dele? Well, they were in no mood for any humor. Mas sabe, esses fariseus não estavam muito afim, não estavam querendo ter um bom senso de humor nesse instante. And instead they excommunicated him. E é dito então que eles o expulsaram da congregação. The man still didn't know who had healed him. Esse homem ainda não sabia quem o havia curado, não conhecia. Verse 35. Versículo 35. Jesus heard they cast him out of the synagogue, and when he found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? But he said, "Who is he, Lord, that I may believe?" Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? And Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who was talking with you." Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. And the blind man said, "Lord, I believe." Então o homem disse: Senhor, eu creio. And he worshipped him. E o adorou. There's two miracles of sight in this story. Existem dois milagres da recuperação da visão nessa história. He receives his physical eyesight, which was unheard of until the Messiah would come. Ele recebeu a sua visão física, que era algo que ninguém havia ouvido falar disso antes desse milagre. And then when he saw Jesus, he had to worship him. Mas então quando ele viu Jesus, ele teve que adorá-lo. Maybe we too need to be reminded what Sabbath is all about. Sabe, também nós talvez precisamos ser relembrados sobre a essência do sábado. Maybe we need to renew our vision of Jesus so we too can worship. E talvez nós precisemos renovar o nosso compromisso com Jesus, para que nós também possamos adorar como esse homem. The great Creator will remove our blindness too. O grande Criador pode remover a nossa cegueira também. I didn't recognize anyone blind here this morning. Some of us have glasses. Eu não percebi ninguém, que não reconheci ninguém cego nessa manhã. Alguns de nós usamos óculos. But maybe our spiritual eyesight needs to be cured this Sabbath day. Mas talvez a nossa visão espiritual precisa ser curada hoje. I saw no one come in with a crippled back. Eu não vi ninguém entrar corcunda. But maybe there are some of us who'd have a broken moral backbone. Mas talvez exista alguém aqui que tenha uma coluna moral quebrada, uma deficiência moral. Sabbath is a day for miracles. O sábado, irmãos, é um dia para milagres. It's a day to truly see Jesus and worship him. É o dia para realmente ver Jesus e adorá-lo. May God grant each of us a Sabbath miracle today. Que
Deus possa conceder a cada um de nós um milagre sabático hoje. Amen. Amém.